Hoje no Secovcast nós vamos falar de um tema que faz parte do cotidiano de muitas pessoas que moram nos condomínios. Seja no condomínio residencial, comercial, o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, é o elevador. O elevador, uma ferramenta fundamental do nosso dia a dia que passa despercebida. Mas por trás dele existe muito mais do que a gente imagina, do simplesmente entrar, apertar o botão, subir, descer, ir aonde a gente quer. Quem vai falar disso é o Paulo Henrique Trevisan Ferreira, meu entrevistado. Ele é consultor comercial da Multimarcas TK Elevador Brasil. Ele é formado em administração. Pelo currículo dele, já passou por instituições de ensino, enfim, tem uma experiência enorme na área administrativa. Mas, Paulo, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui. Gilson, em nome da TK, quero agradecer a você, agradecer ao Secov, pela oportunidade da gente poder trazer um pouco mais de informação, falar um pouco mais desse mundo que é obscuro por um lado, mas a importância dele para a mobilidade urbana hoje é fundamental. E agradecer ao Secov, primeiro, por essa ideia de trazer essa forma intuitiva de trazer informação, tirando da leitura, trazendo para o mundo moderno da informação, e da oportunidade de ser ancorado por uma pessoa que tem um senso crítico que vai além do interesse comercial, Obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. A oportunidade, Paulo, de falar com você, porque eu acho que você é o cara para esclarecer para a gente muitas coisas. A gente usa o elevador, claro, tem se multiplicado nas edificações. Há 30 anos atrás, um prédio com elevador era meio que raro, eram menores os prédios também. A gente sabe a importância de um elevador na vida da gente. Você que é um cara que administra isso todo santo dia, qual a dimensão do elevador no cotidiano de um condomínio residencial comercial? Gilson, assim, para a gente contextualizar um pouco, o elevador, ele existe, os primeiros registros de um elevador são lá de 235 a.C. Então, assim, Arquimedes já tinha lá umas engenhocas que ele fazia para levantar carga, tracionado por humanos e animais. Uhum. Então, assim, se a gente parar para pensar como que se construíram as pirâmides, que é um grande mistério hoje lá no Egito e tudo mais, a gente acredita que ali já tinham sistemas de elevações mecânicos que existiam. Isso aí vem passando durante o decorrer dos tempos e toda a vida o elevador, desde quando ele passou a existir, sempre foi para movimentar cargas. Até 1853 se inventa o primeiro dispositivo de segurança para o elevador, que são os freios de emergência. Caso venha existir alguma modalidade que o elevador aumente sua velocidade, não precisa ser queda, mas ele aumente demais a sua velocidade em descida, esses freios travam. A partir daí, se pensa em usar o elevador para transporte de passageiros. Então isso teve um papel muito grande do que a gente chama de verticalização da cidade. É que as pessoas pensam, vamos construir prédios com mais andares, porque o elevador veio ser uma facilidade nessa mobilidade vertical. Isso mesmo. Então, assim, o que muda a arquitetura das cidades não é o elevador, mas o dispositivo de segurança para o elevador que permite aí, se não me engano, em 1857, foi inaugurado o primeiro elevador para transporte de passageiros. Agora, Paulo, eu vou aproveitar isso. Eu sei que você poderia até continuar, mas me veio a curiosidade, O elevador permitiu a verticalização. E a verticalização implica em você colocar um monte de gente no mesmo espaço, um empilhado em cima do outro, seja um prédio comercial, residencial. E o fluxo de pessoas na vertical é muito grande, Eu fico pensando assim, uma coisa é um bairro com um monte de casa, que você tem as ruas e as pessoas circulam. Mas quando você pensa no elevador, as pessoas vão seguir o mesmo caminho naquele corredor, que é o elevador. E aí é o fluxo de muita gente. Como é que a gente calcula, meu amigo, a altura de um prédio e quantidade de elevador? Porque depois, com a tua resposta, eu vou rechear isso com a experiência minha, mas eu quero entender isso. Tem um cálculo para isso? Existe. Como é que funciona? Hoje a engenharia chama de cálculo de tráfego. Então, assim, quando a construtora hoje ela vai empreender e vai determinar, eu vou construir um prédio em determinada região da cidade, se ele vai atender um condomínio comercial ou residencial, em cima de tudo isso aí deve ser feito um cálculo de tráfego. Muitas vezes a arquitetura desenvolve o cenário para a situação.
E aí, quando a construtora traz para a empresa de elevadores, é que ela vai partir para melhorar esse cálculo de tráfego. Então, assim, vamos considerar que tipo de negócio, quantas pessoas vão trafegar nesse negócio, nesse empreendimento, os horários de picos, a área que cada sala comercial ou cada apartamento vai ter. Então, a partir dessa área, eu vou entender quantas pessoas esse imóvel vai abrigar. E aí existe muito cálculo de engenharia que vai determinar tamanho da cabine, a velocidade que esse elevador deve transitar, quantos equipamentos eu vou precisar ter para abastecer esse condomínio. Então, o cálculo de tráfego hoje ele é primordial quando vai se projetar qualquer empreendimento vertical. Mas aí, Paulo, eu vou colocar a minha experiência, eu chamo a experiência. Eu moro num prédio com 20 andares, tem 4 apartamentos por andar. Temos 2 elevadores. Mas uma coisa que eu percebo, e vejo essa sensação de quem está percebendo isso, né? De que em determinados momentos dos horários em que a gente tem, por exemplo, vai todo mundo ir para o trabalho, a pessoa está voltando do trabalho, aquele momento em que você sabe que as pessoas estão se movimentando. Sim. O elevador, ele literalmente demora. E, é claro, via de regra, quebra. Aí eu fiquei pensando, existe alguns prédios que não obedecem muito esse cálculo? Existem determinadas economias na hora de construir um prédio que alguém vira e fala assim, mas precisa de 3 elevadores, vamos deixar só 2, ou vamos deixar só 1. Tem 3 pontos aí que a gente pode considerar. Existe sim algumas empresas que economizam na hora de dimensionar os equipamentos. São números pequenos, esse a gente não pode parametrizar isso, mas existe, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto, a idade do empreendimento. Um empreendimento feito há 20 anos atrás, as regras para cálculo de tráfego não eram iguais às de hoje. Então, nós vamos ter imóveis que no passado se permitia até a construção sem elevadores, hoje não pode mais. Hoje, dependendo do empreendimento que você for fazer, mesmo que ele seja de apenas 2 andares, uma sala comercial, um empreendimento comercial, dependendo da demanda de atendimento, a legislação obriga que ele tenha equipamento de acessibilidade. Por inclusão, no caso, e por inclusão, você necessita de pessoas com mais idade. Isso, E um terceiro ponto, que aí é uma análise minha, tá? Depois da Covid, a cultura de movimentação de elevadores aumentou demais. Olha. Até eu fui questionado outro dia, mas hoje as pessoas quase não saem de casa, porque elas compram muito online, elas não precisam mais ir comprar. Tem muita gente trabalhando em home office. Só que ao estar em casa, você está comprando online, ou seja, está toda hora chegando mercadoria. Chegou aqui na portaria alguma coisa para você. Isso. Delivery de alimentação. Uhum. Toda hora você está pedindo um lanche, um almoço, um jantar. Então, assim, o elevador hoje, ele trafega muito mais vezes do que ele trafegava antes da pandemia. Uhum. Então, as mudanças culturais vão afetar. Então, hoje nós temos um modelo de cálculo de tráfego. Não podemos dizer que daqui 5 ou 10 anos esse modelo seja o mesmo cálculo. Não vai aí tem um outro aspecto, porque se você tem uma mudança nesses cálculos, de repente um prédio construído há 20, 30 anos atrás, ele tinha um cálculo para a colocação de elevadores que não se adequa mais hoje, mas muita gente pensa assim, como é que eu estou morando num prédio antigo, né? Vou chamar de antigo, sim, é antigo, e às vezes eu preciso adequar esse prédio. Complicado você modernizar uma estrutura de elevador quando você fala, a gente precisa melhorar o nosso elevador. É possível fazer isso? Gilson, é possível, e nós chegamos hoje, que a gente chama, nós estamos na era da indústria 5.0. Então a indústria hoje está focada em equipamentos e olhando para o negócio. Então quando eu olho para a gestão de um condomínio, são só moradores residenciais, é um negócio. O condomínio tem um CNPJ, ele é uma empresa, não é mesmo? Então assim, existem hoje possibilidades de se modernizar os equipamentos, utilizando-se de tecnologias baseadas até em inteligência artificial, que conseguem melhorar a usabilidade desse elevador. Então ele já começa a entender, você já começa a programar ele para trabalhar da melhor forma possível. Aumento de velocidade, por exemplo? Aumento de velocidade é o mais crítico. É o mais crítico. É o mais crítico. Tá, então vamos voltar lá para o que a gente pode modernizar para o elevador ficar melhor numa edificação mais antiga. Então assim, os elevadores mais modernos, com o passar do tempo, ele começa a entender que eu só chamo ele para descer. Se eu estou lá no 3º ou no 4º andar e eu moro nesse... não faz sentido esse elevador ter que parar para subir. Então ele subiu, deixou o Gilson
10º andar. 10º andar. Beleza? E depois ele termina de subir. Porém, alguém está chamando o elevador no 12º. O elevador não precisa parar no 12º se a pessoa vai descer. Ele termina de fazer o trajeto dele e depois ele passa e abrindo a porta para quem chamou só para descer. Então, são sistemas que foram, com o tempo, também melhorando, com a experiência. A utilização, por exemplo, pegando essas suas colocações, porque toda vez que o Paulo fala, a gente lembra do cotidiano da gente, né? A gente vivencia. É natural. Aí eu vou percebendo que o elevador está na minha vida mais do que eu imagino. No meu prédio tem pets, e a gente costuma ter um elevador para os pets. Rapaz, já deu uma administração do elevador muito complicada. Chegaram uma hora que como são 2 elevadores, e aí eu quero que você me corrija, e eu quero fazer esse comentário para que você, né, analise ele e complemente. Quando a gente chamava o elevador, quando eles eram automáticos, o mais próximo chegava. Era a impressão que eu tinha disso, né? Vamos supor que eu estou lá chamando no 10º, tem um no 6º, tem um no 3º, do 6º vem. Isso te remete à colocação anterior que você falou. Isso. Então nós estamos melhorando a usabilidade. Vem o que está mais próximo. Aí, como quase sempre uma pessoa que tinha que sair com o seu pet, ela ia no de serviço. De serviço. Só que às vezes vinha o social. Aí ela chegava lá, apertava o social, por exemplo, para o térreo, para descer, chamava de novo. E vinha o social de novo. Aí o que eles fizeram? Eles se tornaram independentes os 2 elevadores. Aí uma pessoa que usava o serviço chamaria só o serviço. Tá? Só que isso criou problemas depois quando a pessoa precisava. Esses conflitos, como é que a gente gesta isso quando você pensa em elevadores? Porque é muita gente com muito interesse, né, com expectativas diferentes de mobilidade, usando o elevador compartilhado. Então, isso aí, Gilson, é o ponto que a gente fala assim que é por isso que existe o síndico no condomínio, não é mesmo? Ele está ali para mediar e dirigir a situação. E para sermos atualizados nisso aí, não cabe à empresa gestora da manutenção. É preciso um consenso dos usuários, dos moradores, dos proprietários, em se decidir. Nós já observamos casos que nós fomos até o condomínio mudar a configuração do elevador para ficar duplex. Vem o mais próximo. Ah, mas aí teve um problema porque o elevador que está mais próximo é o de serviço e o cidadão queria descer, não tem alergia, não pode porque passou o PET. Aí vai lá, volta para o individual. Daí a pouco, mas vai ter que... Então, assim, já aconteceu num prazo de 6 meses a gente mudar 4, 5 vezes a configuração do elevador. O que está errado numa situação dessa, Paulo? Eu acho que é o entendimento da coletividade. Muitas vezes nos faltam. Porque assim, você não vai conseguir encontrar N soluções para 2 elevadores que atenda todo mundo individualmente. Não é mesmo? Ou seja, você não vai agradar todo mundo. Não consegue. Tudo que a gente faz pode ser melhor, mas claro que a gente sempre tenta fazer o melhor que é possível. Mas você entrou num ponto aí hoje que em alguns lugares existe legislação específica que você não pode mais... deixar exclusivo um elevador só para pet. Alguns municípios têm a legislação que o pet tem o mesmo direito democrático. Ou seja, se de repente o de social abriu, eu vou nele no social. No social e tudo mais. Em alguns lugares existe legislação específica para as tratativas. Quando você fala lugares, você fala município. Municípios. Não é questão de repente, existir um código do condomínio, uma lei do condomínio, estatuto do condomínio. Isso. Aí você pode fazer. Aí todo condomínio tem o seu estatuto, a sua convenção. Desde que não conflite com o municipal. Com o municipal. É aquela velha história, né? A lei federal e a estadual não pode sobrepor uma a outra, né? Desde que o estatuto do condomínio ele esteja dentro da legislação, não tem problema nenhum. Mas em muitos lugares não existe legislação específica. Vai valer o estatuto do condomínio. Ou seja, a coisa vai ser discutida na reunião de condomínio. Na reunião de condomínio, e se precisar, tem que se mudar o estatuto. Aí as administradoras de condomínio é quem consegue tentar mediar um pouquinho melhor, né? Mas aí hoje fortalece muito o papel do síndico profissional, por conta dele se especializar nesse tipo de temática, né? E ele colocar no contexto generalizado. Por isso que você falou para mim uma coisa agora há pouco, antes da gente entrar na entrevista, o Paulo falou um negócio que eu achei fantástico. Eu falei assim, Gilson, a gestão do elevador, como do próprio prédio, né? Não é responsabilidade só do síndico. Claro que ele representa o condomínio. Mas depois, assim, todo mundo tem que participar. Quando a gente pensa, por exemplo, no elevador, na administração do elevador, no cuidado com ele, é uma coisa que todo mundo participa. E uma coisa que eu percebo, Paulo, é de que as pessoas querem usar a ferramenta, o elevador, as pessoas querem usar o ambiente, e você usou uma frase que eu achei muito legal, e deixa para o síndico resolver. Né? A coisa não funciona bem assim. Infelizmente,
não deveria, mas tem funcionado assim. Então, o síndico hoje ele tem cada vez absorvido mais responsabilidades e ele tem que ficar ali, muitas vezes, se esforçando ainda mais para reunir, às vezes, um conselho de condomínio, né? Porque para ele é muita exigência. Então, chega lá para o síndico e, mas o elevador, eu não gosto que está assim, não tem, eu acho que ele está parando muito, está dando muito problema. Ou acontece muito, Gilson, está muito caro pagar a manutenção do elevador. Porque eu não vejo o técnico aqui, ele passa aqui uma vez por mês, nosso elevador nem dá problema. Que bom que nem dá problema. É porque tem uma coisa chamada manutenção. Isso, então assim, hoje essa questão do serviço, ela tem sido menos valorizada, né? Hoje se valoriza muito o produto e menos o serviço. Então assim, o pessoal olha muito para o elevador se ele está bonito, se ele está limpinho, se ele tem portas automáticas ou não, tem um tudo mais. para que a gente possa ficar olhando. Isso. Mas o serviço que é realizado para cuidar dele, igual agora a gente faz no nosso carro. A gente tem que trocar pneu, tem que fazer a revisão, tem que fazer troca de óleo, leva no lava-jato para mandar, né, tirar aquela sujeira mais grossa. Tem quem gosta de cuidar do carro em casa, mas o elevador, ele é um veículo de transporte, ele é caracterizado. Então, cada um de nós que usa o elevador num prédio, a gente deveria ficar atento a sinais, por exemplo, que o elevador dá de que tem algum tipo de problema. Se a gente fosse pensar, eu já entrei em elevadores, em que eu apertava o botão para subir, por exemplo, e vi um barulho de corrente nele, né? Mas o que é isso? Né? Dava medo, né? Sim. Eu pensei, pô, o que está acontecendo? A gente, às vezes, não relata isso, né? A gente deveria, como no carro, quando você escuta algum barulho, alguma coisa, a gente ficar atento, tentar esclarecer isso. É importante educar as pessoas do condomínio, que nem vocês lá, e falar, eu vou ensinar vocês a usarem esse elevador. Eu acho importantíssimo, Gilson. O barulho de corrente nos elevadores mais antigos, ele é natural, porque a corrente ela é um instrumento de compensação de peso, né, para manter o equilíbrio do elevador. Os elevadores mais modernos, esses sistemas são diferenciados, você já não tem esse barulho. Mas se você perceber hoje um elevador mais novo, na partida, esse elevador deu um solavanco. Ele para, por exemplo, fora do nível. Parou desnivelado, ou na hora de parar ele deu um soquinho. O detalhe é que, às vezes, esses movimentos do elevador, eles vão começando aos poucos. E como você usa todos os dias, você vai se acostumando com ele. É verdade. Até isso é normal. Nesse elevador aqui, isso aqui faz isso mesmo, tudo bem e tal. E assim, pode ser o início de um problema mais grave, que você pode ter reparado antes. Você diminui custo, e manutenção corretiva. É caro. Os estudos já apontam que ela é cara, deve acontecer. Porém, se você conseguir prevenir, você vai conseguir reduzir esse custo. Mas olhando para um outro lado, se quebrar, vai parar. Peça de elevador não é igual arroz e feijão que a gente vai no supermercado rapidinho e repõe. A lâmpada que queima, você vai lá na esquina e compra. Isso, ela é uma coisa específica, então às vezes você depende de logística, então você tem às vezes 2 ou 3 ou 4 dias de um elevador parado. Ganchozinho, bem rápido. Elevadores mais antigos, peças mais difíceis. Mais difíceis. E quando encontra, ela não vai ter a mesma resistência que você teria com uma peça original. Entendi. Instrumentos de fabricação são diferentes, né? Então, a empresa que produz só para atender uma demanda muito pequena, muito específica, uma empresa quase sempre pequena. Não vai conseguir produzir. Então, assim, acaba hoje, a gente encontra elevadores que a gente vai vistoriar com peças, a gente não chama nem de paralela, mas adaptada para uma situação, porque não encontrou a original, foi lá, adaptou, colocou um outro negócio ali e tudo mais. Funcionou. Mas que garantia que eu tenho que a segurança permaneceu como foi projetada? Agora, Paulo, conforme o elevador vai ficando mais antigo, a gente vai tentando buscar soluções para ele, que você coloca, Gilson, é tudo meio remediado, né? Vamos brincar de adaptações técnicas, né? Não chega uma hora que você precisa trocar o elevador? Não chega uma hora que você fala, bom, não dá mais para continuar tocando o elevador muito antigo? Existe a possibilidade de você criar um equipamento novo no espaço de um elevador antigo? É possível fazer essa estrutura? É possível, Gilson. Aí nós temos um departamento, todas as empresas acredito que tenham, que a gente chama de modernização. Então nós vamos pegar uma estrutura que já existe, elevadores mais antigos, as estruturas físicas dele, de chassi, que contempla a cabine, guias, muitas vezes os motores são muito bons. Então você
moderniza eletronicamente o equipamento, então você passa a trazer para ele parâmetros eletrônicos mais modernos, né? Depois pode partir até para uma modernização estética, né? Que aí você muda a cabine, coloca um revestimento novo, troca tudo mais. E até para elevadores mais antigos, hoje a gente consegue tirar aquelas portas de eixo vertical e trocar por portas automáticas. Então existe o processo de modernização que ele custa aí em torno de 30% a 40% do que trocar realmente um elevador. Mas se for necessário trocar, também existe a possibilidade. Tem uma colocação que a gente fez aqui com o Paulo antes da entrevista, que eu achei muito legal. Talvez não hoje, até o Paulo falou assim, Gilson, é difícil acontecer isso hoje. Mas eu queria que ele comentasse, porque eu acho importante dividir com vocês isso. Que é aquela história do elevador não estar no andar, e a pessoa, de repente, vê as portas do elevador abrir, ela, né, pessoas já tiveram acidentes fatais com isso. E aí você falou para mim, Paulo, que no passado isso era possível. Hoje isso é mais difícil de acontecer. É mais difícil, Gilson. É aquilo que a gente falou, né? Se tem placa, tem história. Então, todo elevador tem a placa. Ao entrar, verifique se o elevador está no seu andar. Hoje, a porta que a gente chama de automática, ela é operada eletronicamente pelas portas de cabine. E as portas de cabine se acoplam às portas de pavimento, que também tem o mesmo sentido de abertura, e aí então que elas vão abrir. Então, assim, para uma porta abrir sem a cabine ter chegado no andar, é praticamente nula a possibilidade, né? Mas sempre tem o praticamente. Então, ação humana pode acontecer, né, de forçar essa porta, ou um técnico, ele consegue abrir essa porta quando ele vai lá com a sua chave de emergência para fazer uma manutenção, para fazer, às vezes, até um resgate de passageiro preso, desativar um elevador, né? Porém, pode existir uma falha em algum dispositivo de travamento e a porta ficar acessível. Mas ela não abriria sozinha. Mas tem muito prédio hoje que ainda tem aqueles elevadores antigos. Bastante. Existem muitos deles em funcionamento? Existem muitos ainda, Gilson. Existem. Eu tive uma experiência agora, nós contratamos há uns 60 dias em Londrina, um prédio que tem 2 elevadores com 50 anos de idade. Um elevador passou por um processo de uma modernização parcial, né, colocado alguns equipamentos eletrônicos, porém o outro elevador ainda todo original. Clássico. Quadro de comando todo por contato elétrico, né? Não tem aquilo que eu te falei, um elevador que ele, na partida ele dá um solavanco, na freada ele... É aquele que tinha um operador de elevador, lembra que tinha um funcionário que ficava sentadinho no banquinho? Assessorista, né? Então, se fosse num comercial, seria mais ou menos isso aí, né? Mas existem elevadores aí com mais de 50 anos ainda em operação, né? Só que é aquilo que você falou, né? O nosso supervisor de serviço, ele chama... Os contratos de partida ele chama de patacão. Eu gosto dele quando ele usa essa expressão. E ele fala assim, que muitas vezes ele dorme pensando, e se aquele patacão der problema? É difícil de conseguir uma peça com a mesma resistência que teria aquele lá. E há o risco dele, por exemplo, ter uma porta que se abre sem ele estar no andar. Esse pode acontecer porque é aquela que a gente falou, é a porta de eixo vertical. Né? Então, sistemas de travamento muito antigos que pode ficar. Então, assim, essa porta de eixo vertical, ela tem ação humana. Pode ser que alguém, por um problema de travamento, alguém venha e puxe e não perceba, né? E tudo mais, ou às vezes por curiosidade, né? O que mais causa... Mas a modernização de um elevador, Paulo, por exemplo, de um prédio como esse, vamos modernizar o elevador, ele vai chegar ao mesmo nível de qualidade de um elevador que vocês vão instalar numa edificação que está sendo feita agora? Ela se aproxima a 90%. Porque hoje, quando eu vou instalar um elevador novo, por exemplo, a empresa ela analisa N situações antes de entrar naquele poço, né? Naquela casa de máquina com os equipamentos, né? Então, hoje a gente tem que aproveitar uma estrutura que às vezes foi construída 30, 40 anos atrás, que não é a mesma que deve ser hoje. Mas a modernização chega a 90% de um elevador moderno, né? Novo, convencional. Não chega nas grandes situações que a gente tem hoje aí, elevadores fantásticos, né, que se movimentam a cerca de 240 metros por minuto. Ou seja, é muito rápido. Muito rápido, né? Mas a modernização para esses condomínios um pouco mais de idade ainda é Deixa de a melhor alternativa. A velocidade disso. No prédio que eu moro,
o elevador vai um andar por segundo. Eu já acho legal. Né? Cada segundo eu já comparei a velocidade dele, ele vai parando no andar. Mas tem alguns que são muito mais rápidos que isso. Tem. Ó, essa conta que você fez aí, a gente calcula mais ou menos 3,5 metros, então você vai ter um elevador de 90 metros por minuto. Né? Nós temos um elevador aqui em Maringá, que nós cuidamos, que ele anda a velocidade de 240 metros por minuto. Nossa. Né? Então, ele é capaz de fazer 10 andares assim... brincando, rapidamente. Só que isso tem uma adequação para a estrutura de um prédio, para uma necessidade, uma demanda de uma população daquele prédio. Isso. Um prédio de muitos andares, calculo que ele deva ter uma velocidade maior. Não necessariamente. Às vezes, a opção é aumentar o número de equipamentos para não precisar de equipamentos tão rápidos. Aí você tem tal elevador vai de tal a tal andar, é isso? Aí o cálculo de tráfego considera, inclusive, Gilson, assim, isso aí que você falou, ele pode ser muito rápido. Porém, se ele tiver que subir do térreo até o terceiro andar, ele não tem tempo de adquirir essa velocidade. E se ele é um elevador que fica parando de andar, não vai fazer muito efeito. Então, você trabalha aí com um elevador de 120, 140 metros por minuto, você vai ter a mesma demanda. Aí, como que você resolve isso? Se ele tem muitas paradas, aumentar a quantidade de equipamentos. Aumentar a capacidade de cabine para que ele possa transportar mais passageiros ao mesmo tempo. Ô Paulo, você me lembrou uma coisa importante. O elevador é um papo legal, dá para fazer tem muita coisa que tem experiência com elevador, muita coisa. A seguinte, nos prédios que eu já trabalhei, era um prédio, acho que de 15 andares, né? E tinham pessoas que entravam, a gente chegava sempre no horário de rush, todo mundo lá, cara, tinha até fila para entrar no elevador. Eu achava interessante porque, cara, um prédio mais antigo, mas aumentou o número de pessoas lá dentro, e a fila não deveria ser, mas estava lá. E entrava sempre o número limite de pessoas no elevador. E aí tinha uns que entravam e apertavam o primeiro andar. Né? Cara, eu olhava para os outros que estavam à minha volta assim, ficar com aquela cara de indignação, todo mundo querendo dizer o seguinte para a pessoa. Ó, se você vai no primeiro andar, vai pela escada. Né? E aí, como é que a gente lida com... Existe uma orientação para isso? Claro, se é uma pessoa, uma pessoa de mais idade, uma pessoa que tem dificuldade, claro, sem nenhuma dúvida. Mas aí você olhava para a pessoa, né, jovem e tal, lá, primeiro andar. A gente tem que ter certo senso de responsabilidade. Como é que funciona isso? Aí vai da individualidade da pessoa, não é, Gilson? O elevador está ali para servir a todos. Então fica difícil restringir, se você vai do térreo ao primeiro ou ao segundo, ele está ali para servir a todos. Na divisão do condomínio, você mora no 20º andar, o cara que mora no primeiro, no rateio ele paga o mesmo valor. Então, aí vai da cultura das pessoas. Eu estou pagando o mesmo preço, eu vou usar. Né? Estou pagando o condomínio? Estou pagando o condomínio, estou vindo aqui, eu vim aqui no consultório médico que fica aqui, estou pagando minha consulta, então eu vou usar o elevador, porque então tem muita essa situação. Mas democraticamente, o elevador está ali para servir a todos e dar acessibilidade. E às vezes, aí eu me coloco que eu já tive essa mesma visão que você, né? Assim, e eu fiquei mesmo incomodado. E eu falei, nossa, mas essa pessoa tão jovem e tudo mais... 2 anos depois eu fui saber que ele tinha um problema de saúde, né, e tudo mais. Então, assim, tem coisa que não está visual para nós, mas é natural, nós somos julgadores por natureza, né? Então, você calcula que deve partir do princípio de que todos têm o direito de usar o elevador independente do andar que está. O bom senso, a questão de educar as pessoas, eu acho importante. Vou pegar um gancho aqui, Gilson. Eu me recordo, Maringá, quando fez aquela campanha da faixa de pedestre, lembro, pare na faixa, Maringá foi uma cidade que ficou conhecida nacionalmente. Eu lembro que eu viajava na época e a nossa visão era que só apenas 2 cidades se respeitava a faixa de pedestre, que era Maringá e Brasília. Né? Então, assim, e aquilo ali foi uma campanha, cara, que eu falava assim, nossa, podia ser usada para elevador. Eu nem trabalhava nesse mercado, porque eu chegava às vezes em alguns prédios e a fila ali para entrar no elevador. E qual que é o bom senso? O elevador chegou, abriu as portas, vamos esperar desembarcar quem está dentro e depois vamos entrar. Porém, ainda hoje a gente vê, a pessoa não espera quem desceu, já está entrando e tudo mais. E é uma coisa que incomoda como pessoa, mas se nós analisarmos esse empurra de pessoas, amassa painel de elevador, força botoeira, força porta. Então, assim, tudo isso
tem que ser cuidado Vou também vou na te colocar manutenção. mais umas atitudes assim que eu já presenciei algumas delas, que é aquela história, assim, vamos supor, estamos nós dois conversando, nós somos vizinhos, você está no elevador, já começa a bater um papo. Estamos lá conversando nós dois e o assunto não terminou e chegou no teu andar. Aí eu, que moro alguns andares para cima, não Aham. quero deixar de conversar com você, eu seguro a porta do elevador e nós dois ficamos conversando até a hora que o papo terminar. E mais pessoas querem usar o elevador. E isso tem um desgaste do elevador. De certa maneira, você está forçando alguma coisa ali. Se nós pensarmos, sim, porque ele está tentando fechar a porta porque tem alguém chamando. Tem alguns elevadores, que nem esse aqui do prédio onde a gente está aqui na entrevista, ele fala, Por favor, pare libere de a obstruir a porta. Isso, tem, né, elevadores mais antigos não tem esse comando de voicer que a gente fala, né? Mas às vezes ele tem um alarmezinho e tudo mais, só que alguém chamou o elevador está tentando fechar a porta, está tentando fechar a porta. E isso gera, sim, um desgaste. Então, passou um tempo e tal, de repente, queimou a placa do operador de porta do elevador. Nossa, mas trocou faz 2 anos. É essa situação. São situações que às vezes não estão sendo observadas, que vão demonstrar. Hoje a tecnologia nos traz recursos para isso. Uma pessoa por exemplo, com deficiência visual, que no meu prédio tem, né? E colocaram os botões com braille. O braille na botoeira, né? Depois que a pessoa foi para lá. Mas prédios mais antigos não têm. A acessibilidade é uma preocupação hoje quando a gente pensa em elevadores. Como é que a gente cria um elevador acessível? Cadeirante, por exemplo, você tem elevadores que a porta é estreita. Gilson, a gente tem que, às vezes, pegar assim, observar. A norma que rege tanto instalação, manutenção e segurança de elevadores é a 207, se eu não me engano, de 1999. Ela é um marco na manutenção dos elevadores e fabricação dos elevadores. Até então, não existia a exigência do braille, não se olhava para a acessibilidade da forma que se olha hoje, que uma cabine tem que ter dimensões mínimas, não para entrar uma cadeira de rodas, mas para entrar e movimentar a cadeira. Porque eu entro de frente, eu tenho que virar para a hora que chegar, eu poder. Então, assim, essa norma... também eu acho mais baixo os botões. Sim, a norma fala sobre isso, a altura máxima que tem que ter os botões do elevador. Então, a norma é o ponto de referência hoje, tanto para a fabricação e principalmente para a manutenção dos elevadores. E ela tem atualizações. A gente fala que o que acontece com os elevadores, até outro dia que nós estávamos fazendo um curso no Secov, a Priscila, que é a nossa gestora, ela usou um exemplo que a gente se recorda e não é tão distante, que é o incêndio da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. A partir daquele incêndio, houveram mudanças nas normas das casas de shows e tudo mais, e houve também uma maior cobrança de se aplicar as normas que já existiam. Então, o elevador também acontece muito isso. As normas elas vão sendo corrigidas conforme também vão se observando situações. Nós somos hoje um ponto de referência, né? Nós treinamos em diversos lugares do Brasil, Guarda Civil, Corpo de Bombeiros, porque nós temos essa prática de sempre estar ajudando a aperfeiçoar. Então, tudo que a gente identifica de possibilidades que podem ser melhoradas nos equipamentos, a gente sempre está levando para a discussão, né, para que numa futura atualização da ABNT isso seja ajustado, porque a gente não quer só vender serviços, vender produtos, a gente quer que o nosso mercado seja um mercado seguro. Né? Amanhã ou depois eu posso estar entrando para fazer manutenção em um elevador de uma outra marca, de uma outra empresa, e eu quero que ele esteja seguro para mim, como para o meu técnico e para o usuário. Né? Por isso que a gente tem uma coisa importante nos elevadores, que eu vou falando de segurança, aconteceu no meu prédio, calculo que não é uma coisa tão incomum, mas deveria ser de uma menor ocorrência, que é ficar preso no elevador. Tem várias situações em que as pessoas ficam presas no elevador. Eu nunca fiquei. Deve ser meio desesperador isso. Deve ser. A ação da manutenção ou da empresa que instala ou faz manutenção no elevador, como é que ela age numa situação dela? Quem que você chama? O bombeiro, calcula. Quem que você chama numa hora dessa? De repente o síndico tem a notícia de que tem 3 moradores presos no elevador. Vamos lá, Justo. Se o elevador parou,
sinal de que os dispositivos de segurança estão funcionando. É o primeiro ponto. O elevador... Não é aquela coisa de despencar. Não, isso aí é quase zero a possibilidade. Mas se ele parou é porque ele identificou alguma irregularidade, algum dispositivo de segurança que vai falhar, ele aciona um segundo. Então, antes de acontecer, ele para. Então, ficar preso no elevador... não é um mau sinal, é um bom sinal. Então, qual que é o procedimento? Primeiro lugar, entrar em contato com a empresa de manutenção do equipamento. Ela tem um plantão para isso? Ela tem um grupo de pessoas prontas para fazer isso? Como é que funciona? Tipo, nós vamos chegar em tantos minutos. Vamos lá, eu posso falar da nossa empresa, tá. Mas isso eu acredito que seja um espelhamento. E isso está espera uma regra. Isso está nas regras que fiscalizam esse negócio. Né? Então, nós temos uma central de atendimento 24 horas. Hoje, com a tecnologia, ela via aplicativo, via WhatsApp, via 0800 e tudo mais. Nós temos 24 horas, sempre uma parte da equipe técnica de plantão, de sobreaviso. Então, pode acontecer. Esses dias aconteceu num cliente nosso, às 1h30 da manhã, passageiro preso no elevador. Quanto tempo, Paulo, até chegar lá? A gente tenta fazer isso o mais breve possível. Tudo vai depender, quantidade de chamados. Eu acredito que em tempos de temporal aqui em Maringá. É verdade. É o momento que aparece muito isso. É o momento que mais aparece. Porque aí você tem queda de energia, automaticamente o equipamento para onde ele estiver, fica travadinho lá, tudo mais. Só que aí, posso ter 3, 4, 5, meus 13 técnicos podem estar eles estão disponíveis durante o dia de semana. No final de semana eu tenho 1 ou 2, e aí, conforme a demanda, aciona-se um terceiro. Se 2, 3 eu estou dando conta, chama mais gente. Isso aí não é problema. Então, assim, a gente procura estabelecer que no máximo 30 minutos é o tempo que a gente de tolerância para a gente resgatar um passageiro preso, que a gente chama. Né? Porém, existem casos de se transformar. Isso aí acontecer em 5, 6, 7 minutos no máximo. Já existiram os casos. Na ausência do atendimento da empresa, não conseguiu contato por algum motivo, aí sim o Corpo de Bombeiros deve ser acionado. Entendi. Tá? Então vamos citar exemplos aí em cidades onde não existe operação de uma empresa. Vamos supor aqui, me coloco aqui numa cidade a 50 quilômetros de distância. São vocês que acabam tendo que dar assistência lá mesmo estando assim? Isso, a gente consegue fazer a preventiva. Mas numa cidade, se eu considerar 50 quilômetros de distância, tempo de deslocamento, tudo mais e tal, a Guarda Civil desse local, ela é treinada por nós, né? Então, assim, aqui em Maringá, se acontecer, precisar chamar o bombeiro, sem problema. O bombeiro aqui, ele é treinado para fazer o resgate da melhor forma possível. Mas em algumas localidades pode acontecer do Corpo de Bombeiros não ter as ferramentas para tal, não ter, né, a técnica ali, e acaba aí, às vezes, danificando o equipamento. Então, você tem uma empresa que faça manutenção, que você tenha certeza de que ela tem condições de te dar o atendimento na emergência, também a preservação do equipamento na hora de resgatar um passageiro preso, de te dar uma manutenção corretiva, a gente fala. Né? Aí uma coisa que eu acho muito importante, né, Paulo? Claro, a gente deseja que isso nunca aconteça. Mas na hora de incêndio, o último lugar que você vai para o elevador? Né? O último lugar é o elevador. O último lugar é o elevador. O principal motivo, ele é um túnel comprido, cheio de oxigênio. Então, se a chama entrar por ali e acontecer do equipamento parar, não existe tempo hábil e nem garantia de acesso ao técnico para poder resgatar. Então, em caso de incêndio, nunca utilizar o elevador. Aí eu queria também cumprimentar vocês, porque vocês foram ao Secov. Sim. E vocês deram um curso para síndicos e tal. A importância da gente educar as pessoas nesse sentido, Paulo. Como tudo, Gilson, a educação é a base para tudo, né? E assim, a gente fala treinamento para o síndico. A gente gostaria que os usuários também fossem treinados, né? O usuário do produto em si. A gente treina o motorista para ele poder tirar a sua CNH, ser habilitado a dirigir o seu carro. Né? A gente treina o nosso técnico para dar manutenção, nós treinamos os nossos colaboradores para qualquer atividade da nossa empresa. Eu acho que o treinamento, principalmente para o grupo gestor do condomínio, aí eu trago o zelador, trago o pessoal da portaria. Nós temos a política de estar sempre próximos deles e orientando.
Mas eu acho que essa questão que o Secov tem feito, de trazer pelo menos os síndicos dos condomínios, trazer os representantes das imobiliárias, trazer essa informação para eles tem sido de fundamental importância para a evolução, não só do nosso mercado, o mercado imobiliário, que é também a outra fatia que o Secov também representa, né? Então, assim, essa importância ela é fundamental. Esperamos que esse ano 2025 já foi fantástico, não só no nosso segmento de elevadores, mas diversas situações. Eu mesmo participei de muitos treinamentos ali, né? E esperamos que em 2026 o Secov consiga alavancar ainda mais toda essa estrutura, toda essa situação, para que a gente tenha um mercado condominial e imobiliário aí cada vez mais forte. Fazer um curso para os moradores também, né, Paulo? Para quem for usuário dos elevadores. É possível. Nós temos muita experiência com os usuários finais, né? Ô, Paulo, eu queria te agradecer, e é um barato porque a gente pensa assim, quantos assuntos falar de um elevador não dá? Tem muita coisa que não te pergunta aí, né? Te perguntar sobre a valorização do imóvel com o elevador, o quanto é importante isso, né? Na compra e na venda do imóvel, o elevador pode fazer uma diferença crucial. Mas eu queria te agradecer demais pela tua presença. É um papo maravilhoso com quem conhece e é gostoso porque é um assunto que fala assim, elevador vai dar tema, dá um baita de um tema. Dá, não, se nós pegarmos aqui, nós ficamos a tarde toda, né? Gilson, o que a gente pode fazer hoje para ajudar o mercado? Além de, claro, fazer o serviço. O que eu falo, serviço é o coração do nosso negócio, né? Mas é olhar para as pessoas. É a nossa temática. No final de tudo, na venda de um serviço, na venda de um produto, ao final de tudo, os usuários são pessoas. Então, se a gente não entender que cada um tem a sua individualidade, seu jeito de pensar, e trazer para ele a informação de como as coisas realmente são, não ficar só na seara da imaginação, eu acho que a gente, levando essa informação, levando um pouco desse conhecimento, a gente vai conseguir ter uma harmonia melhor entre as pessoas, seja no condomínio comercial, no residencial, nos shoppings, nas ruas e até na vivência familiar dentro de casa. Paulo, muito obrigado. Maravilhosa pergunta. Maravilhosa entrevista. As perguntas, não sei se foram boas, mas as respostas foram maravilhosas. Eu conversei com o Paulo Henrique Ferreira. Ele é consultor da TK Elevadores Brasil. Uma conversa que só ela vale para a gente entender que uma ferramenta que está todos os dias a nosso dispor, ela precisa de cuidado, atenção. Eu quero aqui no final resgatar uma coisa que o Paulo falou que é fundamental. Quem administra um elevador no edifício comercial ou residencial não é só o síndico. É todo mundo. É quem usa o elevador. Então ficar atento, preservar, ser responsável, ter bom senso no uso do elevador, porque é um instrumento viável e útil a todos. Seguro, se a gente souber ficar atento a ele e usar de forma adequada. Até o nosso próximo encontro.